Mano, fala a verdade. Você também já ouviu alguém dizer que o Naruto voltou fraco depois do time skip? Tipo assim, o cara treinou 2 anos e meio com o Jiraiya, um dos Sanins lendários, e mesmo assim parece que ele voltou quase igual. Mas será que ele tava realmente fraco? Bora conversar isso com calma, que o pessoal costuma esquecer. Mas ó, antes da gente mergulhar no assunto, já deixa o like se você gosta do canal. E fica até o final, porque eu vou te mostrar um ponto que quase ninguém comenta, mas que muda completamente a forma como a gente enxerga a força do Naruto depois do time skip. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de tudo, o que é um time skip? Basicamente, é aquele salto de tempo que os animes usam para mostrar que os personagens evoluíram sem precisar mostrar cada treino chato. Em Naruto, esse tempo serviu justamente para isso, mostrar o quanto os personagens mudaram e o quanto ficaram mais fortes. E claro, o primeiro que a galera vai querer comparar é o próprio Naruto. Afinal, ele é o protagonista. Mano, dizer que o Naruto não ficou mais forte depois do time skip é loucura. A gente vê a sua evolução no teste dos sinos, lá no comecinho do Shippuden. É claro que eu não vou dizer que ele chegou no nível do Kakashi, porque né, o Sensei ainda é outro patamar. Porém, o Naruto agora consegue colocar o Kakashi na defensiva, e o Naruto da parte 1, nem do Vale do Fim, conseguiria fazer isso sem depender da Kurama. Ele tá claramente mais rápido, mais forte e principalmente mais esperto. Melhorou no uso das ferramentas ninja, nas estratégias e o melhor, conseguiu enganar o Kakashi no teste. E isso por si só já é um baita feito. No fim das contas, o Naruto voltou do treino com o Jiraiya muito mais completo. Ele evoluiu nos fundamentos, virou um verdadeiro shinobi, não só aquele moleque teimoso que agia no impulso. Então é claro que o Naruto não voltou com nada que pudesse chamar a nossa atenção depois de treinar com o Jiraiya. No entanto, ele aprendeu a fazer bem o que todo shinobi precisa dominar num dia. Por exemplo, o uso do Kagebushin, como eu já comentei, ele agora consegue usá-los de forma mais estratégica. Além disso, o Naruto treinou um tipo de contra-genjutsu que o próprio Jiraiya ensinou. Agora beleza, não deu certo contra o genjutsu do Itachi, mas pô, a gente tá falando do Itachi. Seria muito legal se a gente tivesse visto o Naruto enfrentando um inimigo com genjutsu mais fraco, só pra ver ele se libertando na marra, mostrando essa evolução na prática. E além disso, o Naruto também aprimorou o Rasengan, transformando ele no Odama Rasengan. Ele é basicamente o Rasengan normal, só que um pouco maior. Não é um jutsu que faz total diferença, mas serve pra mostrar que ele evoluiu durante o time skip. E sinceramente, esse é o ponto principal. O Naruto não podia voltar quebrado demais, porque se ele voltasse absurdamente poderoso, a história não teria sido muito envolvente. O legal de assistir um anime é justamente ver o protagonista ralando para chegar lá. Se o Naruto já tivesse voltado já com o poder roubado, a gente não teria o mesmo impacto vendo ele crescer e superar as próprias limitações. Agora tem uma coisa que muita gente esquece quando fala sobre o time skip. Fazer um personagem voltar muito mais forte funciona bem, mas só se ele não for o protagonista. Olha o Sasuke, por exemplo. No Shippuden, ele basicamente vira o antagonista principal por boa parte da história. E cara, ele ficou muito mais poderoso durante o time skip. Tipo, muito mais mesmo que o Naruto. E sabe o que é curioso? Isso faz total sentido dentro da narrativa. O Sasuke é um gênio, sempre foi. Ele treinou com Orochimaru, usou aquelas pílulas bizarras, mergulhou em técnicas proibidas. É natural que o crescimento dele seja acelerado, até porque o treinamento dele é quase insano. Já o Naruto, por outro lado, nunca foi um gênio. Ele é o cara que aprende apanhando, erra 1000 vezes antes de acertar uma. Então, faz mais sentido que o Sasuke esteja bem na frente quando o Shippuden começa. Imagine se fosse o contrário. Se o Naruto tivesse aprendido o modo sábio, ou o MK1, durante o time skip, e logo no começo, lá no arco da Ponte Tente, ele simplesmente chegasse e derrotasse o Sasuke fácil,
levando ele de volta pra vila. Na minha opinião, ia ser bem sem graça. O impacto emocional sumiria. A graça da história é justamente ver o Naruto correndo atrás, se esforçando para alcançar o Sasuke. Essa desigualdade entre eles cria tensão, motiva o protagonista e faz a narrativa ficar muito mais interessante. Então assim, o Naruto tinha que ser mais fraco que o Sasuke naquele momento. É claro que não foi um erro da história, e sim algo planejado. E tem outro detalhe que muita gente esquece. Durante o time skip, o Jiraiya e o Naruto perderam muito tempo tentando dominar o chakra da Kyuubi. Mas o problema é que isso não deu certo. O Jiraiya acabou percebendo que usar o poder da raposa fazia mais mal do que bem. O chakra da Kyuubi consumiu o Naruto, mudava o corpo dele e o Jiraiya quase morreu por causa disso. Então pensa comigo, todo aquele tempo de treino para dominar a Kyuubi acabou sendo meio inútil. Se ele tivesse focado em outra coisa que pudesse usar sem depender da raposa, talvez o resultado tivesse sido diferente. Agora tem gente que fala, ah, mas o Naruto devia ter aprendido o Rasen Shuriken ou o modo sábio durante o time skip. E mano, isso tá totalmente errado, porque se ele voltasse já dominando o Rasen Shuriken, praticamente um vence qualquer luta com acerto. A história perderia completamente o peso da evolução dele. E além disso, ver o treinamento do Rasen Shuriken depois foi essencial para a narrativa. Ali a gente entendeu como o sistema de ninjutsu funcionava com as transformações elementais. E também vimos o Kakashi criando o método de treino com clones, aquele esquema de multiplicar o aprendizado com um monte de Kagebushin, algo que só funcionaria com Naruto por causa de suas reservas de chakra colossal. Isso foi genial. E tudo isso só aconteceu porque ele não aprendeu essas técnicas durante o time skip. Ou seja, a escolha do autor faz sentido. E mano, o modo sábio é outra história completamente diferente. Porque pensa comigo, se o Naruto tivesse aprendido o modo sábio durante o time skip, ele ia ficar forte demais. Tipo, tudo até o arco do ataque de Pain teria sido muito fácil para ele. Ia perder o impacto total. O momento certo para ele aprender o modo sábio foi depois da morte do Jiraiya, antes da luta contra o Pain. Aquilo fez todo sentido na história. Era o discípulo dominando o mesmo poder que o mestre usou para derrotar o homem que o matou e ao mesmo tempo salvar a Vila da Folha. É uma simbologia perfeita, concorda? O ciclo mestre e aluno se completando. Então não, de jeito nenhum. O Naruto não devia ter aprendido o modo sábio durante o time skip. Ia estragar completamente a evolução dele. Agora, sendo bem sincero, dá pra concordar que ele poderia ter aprendido mais coisas sim. Porque, convenhamos, as lutas dele em base são meio repetitivas no começo do Shippuden. É sempre a mesma coisa. Rasengan, clones das sombras e às vezes uma kunai ou uma shuriken jogada ali no meio. E pronto, é só isso. Nada muito novo até ele começar a evoluir de novo lá pra frente. Pensa comigo, o Naruto não teve uma luta realmente marcante em Shippuden até a luta contra o Kakuzu. Lá no começo, no arco do resgate do Kazekage, ele até luta um pouco contra o clone do Itachi e até vence com o Odama Rasengan. Mas sendo bem justo, foi o Kakashi que fez a maior parte do trabalho ali. E essa luta, apesar de legal, não teve grande impacto na história. Quem brilhou de verdade naquele arco foi a Sakura, com aquela luta incrível contra o Sasori. E o Gaara, claro, enfrentando o Deidara. Depois disso, o Naruto até tenta bater de frente com o Deidara, mas de novo, quem segura as pontas ali é o Kakashi. Aí a gente vai pro arco da Ponte Tente, e ali sim dá pra dizer que o Naruto teve uma luta de destaque, aquela contra o Orochimaru, mas sinceramente, dá pra dizer que nem era o Naruto lutando ali, concorda comigo? Era basicamente a Kyuubi tomando o controle. Então, se a gente olhar bem, a primeira luta realmente importante dele em Shippuden é só no arco da missão de supressão da Katsuki, quando ele finalmente aprende o Rasen Shuriken. Mesmo que essa luta tenha sido meio apressada, ainda assim foi o primeiro momento em que o Naruto mostrou um novo poder e uma evolução real. E se a gente quiser ser mais rigoroso ainda, dá pra dizer que a primeira luta de destaque de verdade do Naruto em todo o Shippuden foi mesmo Naruto versus Pain. Aquela sim foi a luta
luta que consolidou a nova fase dele como ninja. E o problema, mano, é que o conjunto de habilidades do Naruto não ajuda muito nas lutas do começo do Shippuden. Tipo assim, é meio repetitivo quando o cara só usa clones das sombras e Rasengan o tempo todo. Chega uma hora que fica previsível. Aí, pra deixar as batalhas mais interessantes, o anime acaba colocando o Naruto pra lutar em dupla ou junto com outros personagens, porque sozinho não tinha tanta variedade no que ele podia fazer. Os buffs da Kyuubi até davam uma emoção a mais, aquele chakra vermelho, as caudas surgindo e tudo mais, mas o problema é que o Naruto começou a depender demais disso, e aí quando ele usa, coloca em risco seus próprios companheiros, mas ele insistia em usar o poder da raposa toda hora, até na luta contra o Kakuzu, que pra mim era pra ser a batalha onde o Naruto mostraria a força dele sem depender da Kyuubi. Ele ainda aparece com os olhos vermelhos, mostrando que ainda estava recebendo uma ajudinha do chakra da raposa. Então, mesmo quando o Naruto tá no auge do foco e da energia, falta variedade. E tipo, a gente tá falando do protagonista, o cara que dá nome ao anime. Era de se esperar que ele tivesse um arsenal mais amplo, com mais técnicas para surpreender o público. Ter dado um pouco mais de variedade pro Naruto logo no início do Shippuden teria deixado as lutas bem mais empolgantes. E olha, se tem uma coisa que faria sentido, seria o Naruto ter aprendido alguns jutsus de eventos básicos durante o time skip. Nada exagerado, tipo Rasen Shuriken logo de cara, mas sim técnicas simples, que dessem mais variedade pro estilo de luta dele. Porque no fim das contas, o importante é isso, variedade. Dar mais opções para ele agir, bolar estratégias diferentes e surpreender o inimigo. Mesmo Naruto não sendo aquele gênio estrategista igual o Shikamaru, ele sabe improvisar. Ele tem o raciocínio rápido e usa bem o que tem em mãos. Então, se ele tivesse mais jutsus para brincar, até um jutsu de vento para defesa ou movimentação, por exemplo, as batalhas dele ficariam muito mais interessantes. Mas ainda assim, eu prefiro 1000 vezes o Naruto sem aprender um monte de jutsus novos do que ver ele voltando do time skip já com o modo sábio dominado, porque isso ia quebrar completamente o ritmo da história. E sobre aquela ideia de que o Naruto não ficou mais forte no time skip, mano, isso é mito total. Ele ficou mais forte sim, só que de um jeito sutil. Ele pode não ter voltado com uma técnica uau, que mudasse tudo, mas dá pra ver claramente que ele amadureceu como ninja. Até porque, se ele realmente tivesse fraco, ele nem teria sido enviado para as missões grandes, logo no começo do Shippuden, como o resgate do Gaara ou a missão para ir atrás do Orochimaru. Ou seja, o Naruto evoluiu, só que de um jeito mais pé no chão, mais gradual. E isso fez total sentido para a história. Assista a este outro vídeo aqui para mais conteúdo de Naruto. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal com o sininho ativado. E se caso você queira fortalecer o canal ainda mais, dá para virar membro também. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.